informação que está aí escrito para nós aí, a oração que o Senhor nos ensinou. Então o texto diz assim: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que está em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, ou a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo que o pedirem. Vocês então orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Senhor, nós cremos na inspiração da tua palavra, e é por meio dela que o Senhor se revela. É a tua palavra que corta para ferir, mas também é remédio para sarar. É no Senhor que nós descansamos, é no Senhor que nós nos locupletamos, Pai. Nós estamos aqui reunidos diante dela. Obrigado pela inspiração do teu filho que registrou, e nós agora precisamos da iluminação, Pai. Que teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, de cada um de nós, para que aquilo que o Senhor deseja para nós, seja verdade para nós. Obrigado, Pai. Nós, em muitas situações da vida, não temos a coragem, Senhor, de orar como está aqui: seja feita a tua vontade. Mas é por isso que nós precisamos do teu Espírito, para orar segundo a tua vontade. O Senhor é bom e sabe fazer todas as coisas de forma perfeita. Te louvamos, agradecidos por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, antes de tomar o texto aqui, eu já quero deixar claro que eu vou trabalhar com os irmãos o verso 9 e o verso 10. Mas é evidente que eu preciso de antemão, emoldurar aqui conforme a Escritura ela está nos apresentando. O Sermão do Monte começa lá no capítulo 5, avança para o capítulo 6 e termina no capítulo 7. Então é evidente que se nós tomarmos aí um versículo fora de contexto, a gente incorre em erros. Por exemplo, você vai lembrar comigo que lá no capítulo 7, verso 7, está escrito assim, peçam e será dado, batam, e a porta será aberta. Tem 3 verbos lá. Se você toma esse verbo, esse versículo, capítulo 7, verso 7, e você constrói uma teologia a partir daí, você vai errar. Porque Deus nunca deu um cheque em branco para você assinar de qualquer jeito, É evidente que Deus é responsável. Então é evidente que o capítulo 7, verso 7, ele tem que ser lido de acordo com aquilo que está apresentado no Sermão do Monte. E o capítulo 7, verso 7, ele está concluindo. Você vai lembrar que lá no capítulo 5, ele começa a ensinar: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, bem-aventurados, misericordiosos. E ele vai trabalhando a questão da natureza dos discípulos de Jesus. E ele vai potencializar aquilo que nós chamamos de lei, que nos condena por conta do pecado. Em algum momento, lá no capítulo 6, ele vai do capítulo 5, ele diz assim, lembra que foi dito, não matarás, mas agora, se você zombar, fazer bullying de alguém, você já matou a pessoa dentro de você, então você já é um assassino. Então você percebe que nós estamos enclausurados na masmorra do pecado, não tem como escapar de lá. E ele vai mostrando a nossa incompetência moral de seguir a Jesus. Depois que nós aprendemos tudo que Jesus vai mostrando acerca do pecado, por exemplo, nesse contexto também, ele vai dizer assim, lembra o que foi dito? Não adulterarás, mas se você olhar para uma mulher que não é tua esposa, com um olhar adulterino, você pronto, já pecou. O problema é que Deus, ele sonda os nossos pensamentos antes que eles ocorram. Então ele coloca todo mundo na mesma condição. E ele vai trabalhando essa impossibilidade de autojustificação.
E aí ele vai concluir, ó, eu sei que vocês não podem seguir a Jesus, porque o padrão moral de vocês, ele é muito baixo do exigido. Aí então ele vai dizer, por isso, peçam e será dado. Você vai descobrir com o texto de Lucas, que ele está prometendo é o quê? Você não pode ser seguidor de Jesus sozinho, peça o Espírito Santo que será dado. Então ele está dizendo, peça o Espírito Santo para ser seguidor de Jesus. É isso que ele está dizendo. Então você percebe que se você retalhar um texto, você vai estar construindo, acreditando num Deus imaginado, não no Deus revelado. E o Deus imaginado, ele sempre é menor do que o Deus revelado. É ele que define quem ele é. Então é evidente que eu não posso, de maneira irresponsável, pegar apenas esse versículo. Então o que eu preciso, pelo menos, chegar a um acordo com os irmãos aqui? O capítulo 6, onde está condensado aí esse texto que eu quero trabalhar com os irmãos de forma muito ligeira, o verso 1, ele vai sublinhar, mostrar uma síntese do que vai ser trabalhado em 3 aspectos aí. Então eu vou ler o capítulo 6, verso 1. Está escrito assim, ó: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então o capítulo 6, verso 1, ele resume aqui 3 comportamentos do discípulo de Jesus, que ele chama obra de justiça. E como é que eu sei disso? Ora, a partir aqui do verso 2, ele começa a explicar. Qual é a primeira obra de justiça? É a obra da caridade. Daqui a pouco eu vou mostrar aí, vou ler com vocês aí a estrutura do texto. Então a primeira obra de justiça do texto é a obra de caridade. A segunda é a oração. E a terceira é o jejum. Então se você tomar aí essas três colunas que ele chama de obra de justiça, você tem a mesma moldura, o mesmo comportamento. Quer ver só como a coisa funciona aqui? Ó? Olha só, o capítulo 6, verso 2, ele começa com a palavra assim, portanto. Por que portanto? Porque ele disse, ó, cuidado com as suas obras de justiça. Você não pode praticar as suas obras de justiça de qualquer jeito. Aí então ele começa a explicar a maneira adequada. E qual é a primeira maneira adequada? Olha o verso 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que já receberam sua plena recompensa. Aí tem mais um conselho, essa é a primeira obra de justiça. Depois dessa estrutura que o Mateus ele elabora muito bem, ele vai nos dar a informação da segunda estrutura. Você vai perceber comigo que é a mesma estrutura, o verso 5. Então significa, está continuando, não é? Ele começou, ele deu lá o capítulo 1, ó, não faça obra de justiça, e ele explica, portanto, agora a segunda, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, percebe? Então a mesma estrutura do capítulo 6, verso 2, repete aqui agora, mostrando que quando você faz uma obra de caridade, não seja como hipócrita. Quando você vai orar, não seja como hipócrita. Então é o segundo. O terceiro está lá no versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Percebe que a estrutura é a mesma? Então, o que é obras de justiça? O autor aqui, o Mateus, segundo a sua concepção de mundo, a sua cosmovisão, o judeu, ele entende que, pelo menos, existem 3 obras de caridade, existem 3 obras de justiça. Quais são? Ele resume, na obra de caridade, na oração e no jejum. E qual é a palavra que ele vai usando aqui, para mostrar que está em desacordo, numa antítese daquilo que o seguidor, o discípulo de Jesus deve se comportar fazendo essas coisas? A palavra hipócrita. Por quê? É muito fácil nós usarmos de uma teatralização no mundo religioso. É fácil nós interpretarmos, e é sobre isso que Jesus está ensinando aqui, que a nossa vida de piedade, de caridade, de oração e jejum, não deve ser um teatro, um jogo de encenação.
E essa palavra, ela tem uma etimologia bastante interessante. Nós já temos informações sobre ela, né? Já sabemos no dia a dia, quando nos referimos ao hipócrita, seja a palavra pejorativa, ou o ator, né? Aquele que encena como sua profissão. E nós precisamos entendê-la. A palavra hipócritas ou hipócritas, né? Ela significa literalmente intérprete, ator, personagem. Até aí, tudo bem, era uma profissão normal do teatro grego, onde usava as máscaras, entrava no palco, não é? Tocava os tambores para anunciar que estava ali começando uma encenação. Até aí, tudo bem, era uma profissão, vamos dizer assim. Então você não tem a pejoração, você não tem a palavra no subnível. Você não tem uma palavra que ela denota alguma coisa ruim. A partir de um jogo de linguagem, a partir da demanda da vida, o hipócrita, o ator, aquele que encena, aquele que comunica por meio das artes cênicas, tornou-se também, metaforicamente, uma palavra para dizer assim, ó, você está parecendo que está atuando. Aí então você tem aquilo que nós chamamos de, ele é um hipócrita, percebe? Então o que é um hipócrita a partir dessa palavra que ganhou uma má fama? É alguém que é um dissimulado, alguém que não está em juízo perfeito, aquele que finge que não vê, finge que não ouve e finge que não percebe. Lembra dos macaquinhos que a gente vê por aí, né? Ele não fala, não vê e não ouve. É mais ou menos assim o hipócrita. Ele está insensível ao jogo da realidade da vida. Ele encena e ele escapa do mundo. E ele precisa interpretar, e essa interpretação, o problema da interpretação é que a gente sempre usa uma máscara, como nas encenações gregas. O problema é que nós vamos nos acostumando tanto com a máscara, que quando a gente tira a máscara, a gente não consegue reconhecer a própria face. Então você percebe que Jesus ensinando aqui, ele quer nos mostrar que a religião não pode ser um meio de mascaração de uma piedade que não desceu ao coração. Ela não pode ser uma encenação, um jogo do teatro. A palavra, no sentido original, hipócritas ou hipócrita, era usada no mundo do teatro, como eu já expliquei aqui, e o personagem com habilidade cênica interpretava os assuntos importantes para os mais simples. Como é que a política, como é que o jogo político da administração da polis, da cidade, como é que as autoridades comunicavam alguma decisão importante, ou como que a leitura da filosofia, a leitura do comportamento de vida era comunicado para os mais simples, os iletrados, por meio da encenação. As pessoas iam até o teatro e então os atores, eles encenavam para explicar pelo método da encenação aquilo que era importante para a polis. Então, qual era o meio de ensinar? A pessoa não sabia ler, não sabia interpretar por si mesmo. Então o teatro ele tem o quê? Esse papel didático. O teatro ele tem esse papel de informar o mais simples como o jogo da vida naquela cidade estava sendo jogado. E aí não há nenhum problema, é uma comunicação, são as artes cênicas, é o didatismo para que você comunique com o outro como que a coisa está acontecendo. O problema é que, por natureza, o pecado nos tornou hipócritas. Não hipócrita por profissão, mas hipócrita por natureza. E nós maquiamos a nossa existência para que o outro pense de nós aquilo que nós de fato não somos. E aí então Jesus vai dizer que no reino de Deus nós não precisamos interpretar, nós temos que agir de uma forma coerente. E aí então, lido tudo isso daqui, né? O capítulo 1, como eu já disse, ele vai dizer, ó, não faça as suas obras de justiça de qualquer jeito, tenha cuidado, preste atenção de não praticar a sua obra de justiça. Então está resumido a obra de justiça em 3 aqui: a obra de caridade. E o que ele está dizendo? Ó, quando você for fazer uma obra de caridade, quando você for socorrer alguém, não precisa subir no palco do teatro, colocar uma máscara e falar para todo mundo. Você faz a sua obra de caridade para socorrer o outro. Você não pode tornar público aquilo que você fez no privado. Você não pode expor a dignidade do outro que precisou de socorro.
Irmãos, é muito desconfortante precisar de uma cesta básica, por exemplo, e você entrega a cesta básica para mim e me fotografa e coloca nas redes sociais, como se dissesse: ó, como eu ajudei esse miserável aqui, né? Se não fosse eu, ele estava perdido. Então, me deixa passar fome, que é mais digno. É isso que ele está dizendo aqui. Socorrer o outro não é plataforma de fama para você. Algumas pessoas, se não tiver desgraça no mundo, se não tiver miserabilidade no mundo, ele não consegue fazer nada, ele precisa de desgraça para socorrer. É isso que está dizendo aqui, ó. Saia do campo da encenação, ajude o próximo, mas não seja um hipócrita, porque a desgraça do outro não é uma oportunidade para que você se tenha um protagonismo nas artes cênicas. Bom, isso aqui é só para a gente trabalhar a questão, porque eu quero trabalhar de fato a oração. Lá no final, no verso 16, ele vai dizer a mesma coisa do jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas. Porque a tristeza do hipócrita em cena não é uma tristeza real, é uma tristeza encenada. É mais ou menos como aquela expressão que nós usamos, as lágrimas de crocodilo. E eu demorei um pouquinho para entender o que é lágrima de crocodilo, mas depois, né, eu fui compreendendo. A mandíbula, a cabeça do crocodilo é chatinha, né? E quando ele ataca uma presa, ele está mastigando. E porque as glândulas lacrimais estão perto da mandíbula, ele está mastigando e está exercitando mecanicamente as glândulas. Então ele está escorrendo lágrima. Não é por piedade da vítima, é porque é mecânico. Então, lágrima de crocodilo não é sentimento, é mecânico a coisa. Não é? Então, essa ideia que o seu jejum, ele não deve me impressionar mais do que te quebrantar. Aí você liga aí, né, ou por meio das redes sociais, ou um rádio, e aí alguém diz assim: essa noite eu vou jejuar por você, e então você vai ver o que Deus vai fazer. Não é essa a receita. É claro que nós podemos aqui, em concordância, reunir em jejum, em oração, por um propósito, mas isso é de caráter, de fórum íntimo da igreja. Vamos orar por isso. Está na publicidade. Mas o teu jejum, que ele é particular, você não deve colocar na projeção da fama como se fosse melhor do que eu. Você não sabe se eu posso jejuar 12 horas como você. Eu posso ser hipertenso, diabético, tomar um remédio, e eu não posso acompanhar você. Uma certa ocasião, eu pastoreava uma igreja, e uma moça, ela precisava de algumas orientações, e ela então entrou nessa coisa de jejum, porque ela estava num nível de intimidade com Deus, e ela não tomava nenhum remédio. Ela foi parar no hospital, porque ela não entendeu alguns princípios. E o texto diz o quê? Você está jejuando? Vai lavar o rosto, passa um perfume e penteia o cabelo, para que você não pareça para o outro que está jejuando. Porque, na verdade, a gente está jejuando, a gente quer constranger. Está vendo aí? Você não jejua como eu, eu sou o parâmetro. Jejua, irmão, tem que jejuar, viu? Eu, por exemplo, estou jejuando. Irmãos, isso é o jogo da hipocrisia. E eu sempre digo aqui, às vezes de forma solta, mas é assim que a coisa acontece. Conviver com o religioso é a coisa mais angustiante que tem. Ele é o fiscal da fé e da comunhão com Deus do outro. Ele está sempre colocando um defeito na sua comunhão. Ele não entende o estágio que você está. Ele não entendeu ainda que você está amadurecendo na fé. Se você já está numa caminhada, não há misericórdia. O religioso, ele é fiscal. Já orou hoje? Não estou dizendo que você não tem que orar. Não estou dizendo que você não tem que fazer obras de caridade. O que Jesus está ensinando aqui é que você não deve colocar no outdoor da cidade o que você tem feito. E há aqui uma promessa de recompensa, que não vamos nem entrar no mérito aqui, não é? Porque a recompensa é um plus da graça, porque o próprio fato de orar, jejuar e dar assistência social é uma alegria indizível, porque no reino de Deus é melhor dar do que receber. Bom, dito isso, então, aí de fato vamos aí para onde eu queria chegar com os irmãos. A segunda obra de piedade é a oração. O verso 9, depois da instrução, ele diz assim, ó: vocês orem assim. Aí ele começa: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então a primeira palavrinha que eu quero trabalhar aqui é santificado.
Quando nós lemos esse texto, de uma forma apressada, se é que eu posso dizer assim, parece que nós estamos orando para que Deus seja santificado. Ô Senhor, santifica o Senhor mesmo. É até uma obnubilação, né? Porque como que eu oro para alguém fazer alguma coisa que ele precisa, se ele já tem o que tem, né? É até uma coisa esquisita. Então eu não estou orando, Senhor, seja santificado, como se a minha oração fizesse Deus ser santificado. Santificado seja o teu nome, Senhor, que seja assim, Pai. Não é verdade isso. Nós temos que compreender aqui que para o judeu, o nome de Deus é uma coisa acima do sacrossanto. Aliás, eles não pronunciam o nome de Deus, tanto que quando você vai ler o texto de Mateus, você não vai ler a expressão reino de Deus, vai ler a expressão reino dos céus, porque eles não admitem falar o nome de Deus em vão. Vai que eu estou falando de forma meio que profana, meio no entusiasmo, eu falo o nome de Deus e eu profano o nome de Deus. Então vamos evitar. Vamos falar reino dos céus. Então há um respeito ao nome de Deus, há um temor ao nome de Deus, mas não é o nome pelo nome, como se o nome fosse uma força, uma mágica, o nome tivesse influência sobre a personalidade. Não é o nome que define a pessoa, é a pessoa que define o nome. Percebe? Algumas pessoas dizem assim, eu vou colocar o nome no meu filho de José da Silva, porque José significa isso. Mas quantos Josés da Silva existe? Todo mundo é igual? Não, não é o nome que define a pessoa, é a pessoa que define o nome. Diz assim, esse é o José. Qual José? O José da esquina. Esse eu sei quem é. Não, é o José da outra esquina. Então não é o nome que define a pessoa, é a pessoa que define o nome. Quando você diz a Maria, qual Maria? Aí você tem as qualidades que você vai dizer qual Maria está se referindo. Então não é o nome que é mágico, é a pessoa que vai determinar o que o nome dela quer dizer. E a ideia de santifica o teu nome é um clamor para que as pessoas elas não tratem o nome de Deus em vão. É um desespero existencial daqueles que seguem a Jesus, quando as pessoas não entenderam ainda quem é o Senhor, que Ele não vai melhorar em santidade, nem vai piorar, Ele é santo desde sempre. A ideia de santificado seja o teu nome, é a ideia de entender quem o Senhor é, que a sua santidade é absoluta, e que quando o nome de Deus sai da nossa boca, menos do que Ele é uma profanação ao nome dEle. Tanto que quando Jesus ensina aqui, Ele vai dizer uma coisa que nos deixa bastante perturbado, porque não cabe com a nossa lógica. Aliás, foi tema de discussão em uma das nossas aulas no curso de teologia. Olha o que o texto diz: não sejam iguais a eles, porque o vosso Pai, verso 8, que está no céu, que vocês precisam, antes mesmo. Então é claro que a oração não é uma informação para Deus saber o que está acontecendo. Quando eu estou orando, Deus na sua onisciência já sabe. E nós perdemos muito da providência de Deus quando nós oramos informando a Deus: Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não estou dizendo que na dinâmica da oração isso não aconteça, porque é o jeito que nós temos de falar. Mas você não pode informar nada para aquele que sabe tudo. Você não pode informar nada, você não pode se aproximar de Deus como se estivesse contando uma novidade para Ele, porque o Deus que eu sirvo, Ele sabe tudo antes que tudo aconteça. Isso não causa desespero, isso causa alegria, porque me desagradaria e causaria angústia se toda vez que eu fosse orar, Deus não soubesse o que está acontecendo. Eu duvidaria do caráter desse Deus, mas toda vez que eu vou orar, Ele já sabe de todas as coisas, porque Ele sonda o coração de cada um de nós. Portanto, a oração não é terapêutica e informativa para Ele, é para nós. Nós estamos entendendo, falando: Senhor, a coisa aqui está complicada, eu não sei resolver isso, mas Ele já sabe de tudo. Eu estou desabafando a um Pai que conhece todas as coisas e tem o controle de tudo, sobre tudo. As coisas de fato escapam do nosso controle, mas no controle de Deus as coisas já estão resolvidas. Eu não sei o que acontecerá no dia de amanhã,
E por isso há uma angústia na minha alma e na alma de cada um aqui. O nosso coração fica pesado, perturbado, porque eu não tenho controle desse momento a um milésimo, a um joule de segundo para frente. Mas na eternidade das eternidades está tudo resolvido, estamos com o Senhor. O abatimento, a angústia é aqui e agora, mas diante do Senhor está tudo perfeito, e aqueles que receberam Jesus está pronto, nós confiamos na providência dEle. Portanto, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, significa que nós não podemos confundir Deus como alguém que é menos do que Ele é, um Deus materialista que vai providenciar alguma coisa para amanhã, se eu virar a chavinha de forma correta. Agora eu fiz isso, o Senhor pode fazer aquilo, senão o Senhor está se depondo contra o seu próprio caráter. Você não ouve isso? Eu vim aqui, agora o Senhor vai ter que fazer, porque o Senhor falou isso na tua palavra. E não respeitando o nome santificado, ainda dizem, está escrito, e se não acontecer eu rasgo a Bíblia. Bíblia não é para rasgar, é para ler. Percebe? É para ensinar. E você percebe que a ideia de santificado seja o teu nome, Jesus está ensinando que quando nós não percebemos o autoquilate moral de Deus, e autoquilate é uma expressão humana, porque não tem parâmetro, quando nós perdemos de vista quem é o Senhor, como Ele se revela, a nossa capacidade de relacionamento, ela diminui muito. Quando nós achamos que Deus, Ele está jogando dados com os homens, isso não é uma novidade, já foi dito na história. Deus vai ver o que vai acontecer amanhã para resolver alguma coisa, não. A santidade de Deus, o nome santo de Deus, tem o controle de tudo, sobre tudo. Ele conduz todas as coisas. É o remédio para a nossa alma. Porque você faz uma avaliação do comportamento de alguém, na atitude, a partir do seu caráter, e o caráter dele é santo, ele nunca age conforme ou um desacordo com a sua santidade. Portanto, orar, santificado seja o teu nome, é clamar para que nós tenhamos uma percepção de que Ele é eterno, de que Ele é santo, de que Ele é poderoso, de que Ele é onisciente, de que Ele é provedor, de que Ele é amoroso, de que Ele cuida e de que Ele é um Pai. Nós podemos orar a Deus dizendo tudo o que Ele é. E para muitos de nós não falta vocabulário. Você pode orar, Senhor Todo-Poderoso, é verdade. Você pode orar, Senhor Eterno, Senhor que tudo vê. Você pode, tudo isso é verdade. Mas você pode, antes de tudo, chamá-lo de Pai. Imagine o seu pai tendo essa competência. Eu não me relaciono com o Senhor como Todo-Poderoso. Ele é Pai, é todo-poderoso, mas antes Ele é Pai. Santificado seja o nome do meu Pai. Agir em desacordo com a moral de Deus é não reconhecer o seu nome santificado. Nome que, para se manifestar, fez a sarça arder, sem se consumir, mostrando que os recursos do homem acabam, mas os de Deus são inesgotáveis. Queima, 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 queima e nunca acaba, por conta da sua eternidade. Santificado seja o teu nome, significa que nós não compreendemos tudo que Ele representa, tudo que Ele é, mas nós temos respeito, nós temos temor acerca do que Deus é. Deus não é uma fabricação da minha mente, Deus não é um produto da teologia, como a flor não é um produto da botânica. Deus não é um produto da mente de um pastor, de um teólogo, assim como os cientistas não inventaram um jogo, mas vão descobrindo o jogo científico. Deus não é uma invenção de uma mente teológica. Deus é um ser eterno, Deus é santo, e reconhecer a tua santidade é descansar na providência do Senhor, ainda que os dias sejam mais difíceis possíveis humanamente falando. Deus é bom. E reconhecer a tua bondade é reconhecer o nome santificado, o nome separado. Deus conduz a história com mão segura, e reconhecer a soberania de Deus com segurança é reconhecer que o nome dele é santificado. A ideia de santificado é a ideia que não é retocável,
é a ideia que é separado de tudo que é maculado. A ideia que é separado, inatingível por a tudo que perece. A santidade de Deus não perece. Nós aqui estamos nos santificando pelo poder da graça. Mas tem dia que eu estou um pouco mais santificado. Mas tem dia que eu falo, quer saber, nem santificar eu quero hoje. Eu pereço. Tem dia que acorda, come uma coisa mais diferente à noite, já começa com um fígado ruim. Eu não quero nem saber de santificação, eu quero saber de um remédio. Não é assim? Então a santificação de Deus não é perecível. Ele só é. Ele é Deus no leito da enfermidade. Ele é Deus no sepultamento do ente querido. Ele é Deus quando nós granjeamos muito dinheiro. E Ele é Deus na falta do dinheiro. Ele é Deus na inflação, Ele é Deus na deflação. Ele é Deus na confusão e Ele é Deus na calmaria. Ele é Deus, Ele é santo, Ele não muda. Deus não se perturba, Deus não se abate, Deus não se perde. Nós estamos sendo conduzidos por aquele que é santo em toda a sua maneira de existir. Quando nós nos perdemos em angústia, o problema não é dele, o problema é uma deficiência nossa. E por isso que o salmista, Jesus ensinando aqui, comece a perceber que santificado é o seu nome. E aí, para concluir essa parte, eu disse que ficaria no verso 9, verso 10. E ele está dizendo no verso 10, venha o teu reino. E aqui é onde nós estamos discutindo o tempo todo. Por quê? Por conta do pecado, da ação de Satanás que invadiu o coração do primeiro casal, um outro reino passou a existir, que ele está em conflito. É um reino que é contrário ao reino de Deus. Há um reino em tensão. É aquilo que temos tratado aqui, o já e o ainda não. O reino de Deus, ele já foi inaugurado. Jesus, ele disse, por exemplo, em Mateus 12, que ele veio amarrar o adversário e vencer o adversário no seu campo de atuação. O reino de Deus chegou, mas não na plenitude. Então, quando Jesus ensina para orarmos para que venha o teu reino, ele está nos ensinando aqui que, porque há dois reinos, a vontade de Deus, ou a santidade de Deus, ela não é reconhecida. A santidade de Deus, ela se perdeu. Não ela mesma, mas a percepção dela. A santidade de Deus, ela desapareceu da sociedade. Basta você sair aqui dos portões, você vai ver como as pessoas usam de forma inadequada o seu corpo que é santo, a sua moral que é santa, o seu dinheiro que deveria ser santo e por aí afora. Então você percebe que o mundo, ele não reconhece a santidade. Por isso que ele está em estado de putrefação, de apodrecimento, está no esgoto moral. Quando nós pedimos, Senhor, santificado seja o teu nome, nós não estamos de forma inocente acreditando que o mundo vai reconhecer a plenitude da santidade, porque quando se aproximam de Deus, se aproximam de forma interesseira e até usa dos aspectos da obra de justiça de maneira hipócrita. Usar a religião, usar o temor, a igreja para obras de caridade, para a oração e para o jejum, sem reconhecer a santidade de Deus, é envergonhar o nome de Deus diante do mundo que perece. Por isso que ele está dizendo aqui, venha o teu reino, é o reconhecimento de que a plenitude da santidade de Deus será reconhecida quando Jesus instaurar de forma plena o seu reino. É isso que nós ansiamos, é isso que nós desejamos. Ora vem, Senhor, Maranata vem, Senhor, porque no dia que vier, a sua santidade será reconhecida de forma plena e ninguém vai usar a plataforma da religião, ninguém vai usar a política, a igreja, de uma forma hipócrita, como um artista cênico, porque no dia que a plenitude do reino se instaurar, todos reconhecerão a santidade de Deus. Portanto, eu concluo aqui, afirmando que se você tomar o texto, a primeira parte da oração não está em foco a minha necessidade, está em foco a glória de Deus. Depois que ele diz sobre a santidade de Deus e o reino de Deus, aí então ele começa num segundo plano. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Uma tradução melhor para mim é: o pão nosso de cada dia tem nos dado.
Não é uma petição, me dá aí, Senhor, porque lá no capítulo 6, ele vai dizer assim, são os pagãos que ficam procurando isso. Você tem a certeza, se você busca o reino de Deus e sua justiça, está lá o pão. Então o pão nosso de cada dia tem nos dado hoje. E aí então começa o foco nas nossas necessidades. E como é que eu concluo aqui? Que no reino de Deus, aqueles que reconheceram Jesus, o foco não está em alcançar almas. Calma, o foco não está em gerir bem a igreja. O foco não está na nossa produtividade, está na glória de Deus. Quando eu digo que o nosso foco não está na missão, no evangelismo ou outra coisa, ela não é o fim, mas nós evangelizamos, fazemos missão, cuidamos do outro, para que o outro reconheça a glória de Deus. Então a finalidade, o fim da igreja não é a missão. A missão é para que aqueles que não reconhecem a santidade de Deus, reconheçam o Senhor. A nossa missão não é alcançar, é alcançar para que as pessoas reconheçam a glória de Deus. E reconhecendo a glória de Deus, se refaz na sua alegria. Portanto, não é a produtividade da igreja, mas quantas pessoas que de antemão não reconheciam a glória de Deus, passaram a reconhecer. Portanto, a missão da igreja não é a missão, é reconhecer a glória de Deus. Para fazer isso, nós fazemos missão. As pessoas estão perdidas, não conseguem ver a santidade do seu nome. Mas quando nós alcançamos, está pronta a nossa missão. Alcançar as pessoas para que elas vejam a glória de Deus. Portanto, o que interessa para nós, não somos nós, é a glória de Deus. Porque quando a glória de Deus é percebida, tudo ressignifica e ganha potência para a eternidade. De onde a sua glória é plena. E sua glória é plena, reconhecidamente plena, nós seremos plenos nele. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Em nome de Jesus, Pai. Como é difícil, Senhor, orar. Em muitas circunstâncias da vida, seja feita a tua vontade. Na verdade, há uma luta, um conflito de dois reinos dentro de mim. Como havia, Senhor, na mãe que gerou aqueles gêmeos que lutavam um com o outro. Eu tenho esses dois homens dentro de mim, lutando. Um deles ora para fazer a tua vontade, o outro agarra no calcanhar do outro, para que a sua vontade não seja feita. Nos ajuda, Senhor, nós não estamos perfeitos em reconhecer a sua santidade. Na hora da enfermidade, da falta, do luto, do problema, os nossos lábios balbuciam e temem em dizer, seja feito a tua vontade. A Deus nos desarma, recolhe das nossas mãos, da nossa mente, as nossas armas, para que possamos orar com liberalidade, sem covardia, com fé. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós cremos no Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.